Neste vídeo vamos aprender com alguns exemplos a determinar a matriz de uma transformação linear. Então, primeiro exemplo, nós temos aqui uma transformação linear definida do espaço dos polinômios de grau menor ou igual que 3 nos polinômios de grau menor ou igual que 2. E esse operador t, ele faz o seguinte, ele pega o polinômio e leva na derivada do polinômio. Então, vamos encontrar a matriz da transformação t com relação às bases canônicas, né, de P3 e P2. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quem são essas bases, tá? Então, eu vou denotar B, P3, a base aqui dos polinômios de grau menor ou igual que 3. E essa base é formada por 1, x, x ao quadrado, x elevado a 3. Já a base de P2, que é dos polinômios de grau menor ou igual que 2, é formada por 1, x, x elevado a 2. Então, o processo para fazer, né, a matriz da transformação linear é bem padrão. Você pega a transformação e aplica nos elementos da base do espaço de saída. No caso, você vai aplicar nos elementos da base aqui de P3. Então, você faz t de 1, t de x elevado a 2 e t de x elevado a 3. Aí resolve, né? T de 1, no caso, vai ser a derivada de 1, que é igual a 0. T de x é a derivada de x, que é igual a 1. T de x ao quadrado é a derivada de x ao quadrado, que é 2x. E t de x3 é a derivada de x3, né? Nesse caso é 3x ao quadrado. Aí, quando chega bem aqui, você deve escrever esses resultantes como combinação linear dos elementos da base do espaço de chegada. Então, você tem que escrever como combinação linear desses elementos aqui de BP2. Mas aí, ó, o 0, você percebe que é a mesma coisa que 0 vezes 1, né? Mais 0 vezes x, mais 0 vezes x ao quadrado. O 1, você percebe que é a mesma coisa que 1 vezes 1, mais 0 vezes x, mais 0 vezes x ao quadrado. O 2x, você percebe que é a mesma coisa que 0 vezes 1, mais 2 vezes x, mais 0 vezes x ao quadrado. E esse último você percebe que é 0 vezes 1, mais 0 vezes x, mais 3 vezes x ao quadrado. Tá certo? Nesse caso aqui é bem simples a gente enxergar como é que é a combinação linear. Nos exemplos mais para frente, a gente vai observar que, em geral, você deveria resolver um sistema, né, para achar quem são esses coeficientes. Mas nesse caso, como está bem simples, né, é bem imediato que a escrita é essa. Aí você faz assim, o próximo passo é você olhar, né, para cada imagem dessa, os coeficientes que aparecem na frente dos elementos da base do espaço de chegada, eles vão formando as colunas da tua matriz da transformação linear. Então, a gente tem o seguinte, ó, que a matriz da transformação linear, que eu denoto assim, ela está saindo aqui de BP3, chegando em BP2. Ela tem como primeira coluna tudo 0, né? Então, é 0, 0, 0. Aí, quem é a segunda coluna? São esses coeficientes aqui que eu estou marcando. Nesse caso, vai ser 1, 0, 0. Terceira coluna são esses coeficientes aqui. Nesse caso, 0, 2, 0. E a quarta coluna é 0, 0, 3. Pronto, então está aí a matriz da transformação linear. Um segundo exemplo, né? Vamos abordar agora a matriz de um funcional linear. Para quem não lembra, um funcional linear é uma transformação linear que sai de um espaço vetorial, cujo contradomínio é o conjunto dos números reais. Então, vamos determinar quem é a matriz da aplicação traço. Para quem também não lembra, a aplicação traço, em geral, ela está agindo aqui no conjunto das matrizes. Olhando logo para esse exemplo, ó, eu estou falando das matrizes 3 por 3. Então, ela está agindo aqui no conjunto das matrizes 3 por 3, cujo contradomínio é R, né, porque o traço ele leva no número real, que ele vai pegar uma matrizinha, né, digamos que ela seja A, B, C, D, E, F, G, H, I. E quando você aplica o traço nessa matriz, digamos que ela seja A, isso é exatamente a soma da diagonal, né? Nesse caso aqui vai ser A mais E mais I. E nós queremos determinar a sua matriz. Aí uma observaçãozinha para que você sempre fique atento a qual vai ser a ordem da matriz da transformação linear é a seguinte, ó. A ordem da matriz da transformação linear, T de V em W,
é sempre dimensão de W por dimensão de V. E aí, só para você confirmar que essa observação aqui ela tem sentido, pode olhar aqui para o exemplo anterior. Ó. A gente tem uma transformação que está de P3 em P2. Nesse caso, a gente sabe que a dimensão de P3 é 4 e a dimensão de P2 é 3. Né? Basta olhar aqui para a quantidade de elementos que tem na base de cada um. E aí, ó, a matriz que nós conseguimos é exatamente de ordem 3 por 4, né? Porque tem 3 linhas e 4 colunas, né? Que é exatamente como eu falei, é a dimensão do espaço de chegada pela dimensão do espaço de saída, que é exatamente o que está dito aqui. Tá? A dimensão de W por dimensão de V. Então, no caso de um funcional linear, a matriz vai ser uma matriz linha, tá? Exatamente porque o espaço de chegada, que seria esse W aqui, ele é R, e R tem dimensão 1. Portanto, no caso de funcionais lineares, a ordem da matriz é sempre 1 por dimensão de V. Isso para funcionais lineares, tá? E aí, para escrever a matriz do traço, é o procedimento padrão. Você pega a base do espaço das matrizes 3 por 3 e aplica a transformação nela. Então, ó, eu vou relembrando aqui, já aplicando nos elementos da base. Você faz traço em 1, 0, 0 e tudo 0. Né? Você vai aplicar o traço em 9 matrizes, que a gente sabe que a dimensão das matrizes 3 por 3 é 9. Aí depois, ó, aplica nessa, que é o outro elemento da base. Aí aplica o traço aqui também, que é essa outra. Nessa daqui também. Nessa também. Nessa. E aí tem mais 3, né? Que são essas últimas aqui. Você faz o traço em... Aí tem essa também. E aqui a última. Aí agora você coloca os resultados, né? O traço nessa primeira matriz aqui é apenas 1, que é a soma da diagonal. Nessa outra é 0. E nessa outra aqui também é 0. Nessa daqui também é 0. Essa daqui dá 1, né? Porque é a soma da diagonal. E essa daqui também é 0. Aí aqui nas últimas você tem 0, essa daqui também dá 0 e essa última dá 1. Aí ok. Aí quando chega bem aqui você tem que escrever esses elementos que são o resultado do traço na base dos números reais. Mas a base dos números reais é o número 1. Isso aí pode ser o número 1, pode ser considerado a base canônica dos números reais. Então aqui, ó, o número 1 tá ok, né? Ele é a mesma coisa que 1 vezes 1. Esse 0 é a mesma coisa que 0 vezes 1. Esse daqui também é a mesma coisa que 0 vezes 1. Aqui 0 vezes 1. Aqui é a mesma coisa que 1 vezes 1. 0 vezes 1. Aqui é 0 vezes 1. 0 vezes 1. E esse último aqui é 1 vezes 1. Então aí a gente tem de cara, né, quem são os coeficientes, né, que é o que vai aparecer exatamente na matriz, ó. 1, 0, 0. 0, 1, 0 e aqui 0, 0, 1. E aí, como eu falei, a matriz do traço vai ser uma matriz linha, né? Aqui está indo da base canônica das matrizes. Então, deixa eu botar assim, BM, chegando na base canônica de R. Aí você pode botar 1, né? Só para lembrar que é a base de R. E vai ser essa matriz aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. É só olhar aqui para esses coeficientes, ó. 1, 0, 0. Cada um desses aqui, ó, vai sendo uma coluna, tá? O 1 é essa coluna, o 0 é essa, e aquele último 0 é essa. Aí aqui, ó, 0, 1, 0, cada um deles vai ocupando uma coluna. Aí apareceu bem aqui, 0, 1, 0. E por último, ó, essas três colunas, 0, 0 e 1. Então tá aqui, 0, 0, 1. E essa é a matriz do traço. Aí agora um outro exemplo, que esse exemplo aqui é para determinar a matriz de uma transformação linear em que a base, né, usada não é a base canônica, né, porque geralmente dá um pouquinho mais de trabalho quando não é a base canônica.
Então aqui nesse exemplo, considere essa transformação do R3 em R3, que tem essa definição. Vamos determinar a matriz da transformação T-alfa em alfa, né, porque a gente está lidando com um operador linear, né, então tem sentido fazer T-alfa alfa, onde alfa é essa base aqui, ó. Veja que ela não é a canônica, tá? Aí vamos começar, né? Solução. O processo em geral é o mesmo, tá? Você faz T aplicado nos elementos da base, T em 1, 0, 0. Deixa eu colocar aqui a base para vocês ficarem olhando. Aí você também faz T em menos 1, 2, 1 e também em 2, 1, 1. Né? Aí aplicando a fórmula de T, que é essa daqui, 3x mais z menos 2x mais y em menos x mais 2y mais 4z, você vai conseguir esses resultados aqui. 4, menos 2, 3, aqui menos 2, 4, 9, e aqui 7, menos 3, 4. Então, quando chega bem aqui, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar cada um desses vetores e escrever como combinação linear dos elementos nessa mesma base alfa. E aí que está o problema, né? Que quando é na base canônica é bem facinho de fazer, né? É só jogar esses elementos que estão para fora, né, e multiplicar pelos elementos da base canônica. Agora aqui não é tão simples, né? O que você deveria fazer seria isso aqui, ó. Aqui o que você tem que achar são as coordenadas desse elemento na base alfa. Então, por exemplo, aqui você teria que achar um coeficiente, primeiro elemento da base alfa, um outro coeficiente, segundo elemento da base alfa, mais um outro coeficiente, terceiro elemento da base alfa. 2, 1, 1. Aí o que é que acontece? Se você fosse tentar desenvolver o sistema aqui, resolver o sistema 3×3, você conseguiria as coordenadas apenas para esse vetor. Quando fosse para resolver para esse e esse outro daqui de baixo, você teria que fazer a mesma coisa, achar outros coeficientes, né? Achar B4, B5, B6. Nesse outro aqui você teria que achar B7, B8, B9. Então, em resumo, se você fosse tentar fazer aqui por meio do sistema, você ia resolver 3 sistemas 3×3, né? Que aí vai dar muito trabalho. Então, ó, não tenta essa estratégia aqui. A gente vai fazer de uma forma mais eficiente. E essa forma mais eficiente é utilizando a noção de matriz de mudança de base. Primeira coisa, só para ficar na mente o que é que nós queremos. Nós queremos aquelas coordenadas, né, escritas nessa base alfa. Então, nós queremos isso aqui. Nós queremos 4 menos 2, 3 na base alfa, ou seja, isso aqui é a notação que indica as coordenadas, né? Também queremos esse outro na base alfa e esse outro aí. Aí agora lembra de uma fórmula, né, que é a relação entre as coordenadas e a matriz de mudança de base. Ó, essa relação é a seguinte, ó. As coordenadas de um vetor nessa base alfa, isso é a mesma coisa que a matriz de mudança de base de uma certa base para a base alfa, multiplicado, né, pelas coordenadas do vetor nessa certa base aqui. Por que é que eu deixei só o espaço e não coloquei a base? Porque essa base aqui você escolhe. E aí eu indico para vocês que vocês sempre escolham a base canônica para ficar mais fácil. Tá? Você pega, ó, e trabalha na base canônica. Tá? Epsilon igual a base canônica. Tá? Porque aqui você poderia escolher uma base, né, para fazer a matriz de mudança de base. Só que quando a gente trabalha com a canônica, fica bem mais fácil de escrever essa matriz de mudança de base. Além do que, essas coordenadas aqui do vetor V, quando você está na base canônica, ela é bem simples, né? Ela é igual ao próprio vetor. E aí seria um trabalho a menos, né? Então, para determinar essas coordenadas que nós queremos, a gente determina essa matriz de mudança de base. Só que dá para ficar ainda mais simples. Ao invés de determinar essa, a gente lembra também dessa fórmula aqui, ó. A matriz de mudança de base, que é essa daí, né, que a gente quer. Isso é a mesma coisa que a inversa, onde você troca a ordem das bases, né, da base alfa para a base epsilon a menos 1. Isso aí é uma relação fundamental, né, que diz que a matriz de mudança de base é invertível, né, e ela é igual à inversa da outra com a ordem trocada das bases. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai determinar essa daqui que está dentro, a gente inverte ela, e aí a gente obtém essa daqui imediatamente.
E eu vou querer exatamente fazer por esse caminho, ao invés de determinar direto essa daqui, porque essa matriz de mudança de base aqui, quando você está caindo na base canônica, é sempre mais fácil de fazer, ó. Veja só, vamos calcular aí de alfa epsilon. Mas aí, o que é que você teria que fazer, né? Você teria que pegar o primeiro elemento da base, ó. Teria que pegar esse primeiro elemento da base e escrever, como você está caindo na base canônica, escrever na base canônica. Mas é muito simples escrever esse vetor na base canônica, né? É só você colocar, ó, 1 vezes 1, 0, 0, mais 0 vezes 0, 1, 0, mais 1 vezes 0, 0, 1, né? Ou seja, você nota que as coordenadas desse vetor da base alfa, quando você está na base canônica, as coordenadas coincidem com o próprio vetor, tá certo? Então, para escrever essa matriz aqui, basta você pegar esses vetores aqui da base alfa e colocar na forma de coluna. É suficiente fazer isso. Então, ó, essa matriz aí é simplesmente... E aí, como nós queremos essa outra, a gente faz a inversa dessa matriz que a gente conseguiu agora. Aí o processo de inversão é o seguinte, ó, você coloca a matriz de um lado, né, aí você amplia aqui com a matriz identidade, e aí você faz um processo de escalonamento, né, que eu vou deixar como um exercício para vocês, de modo a de um lado, desse lado aqui onde está essa matriz que é exatamente a que a gente conseguiu, e de alfa epsilon, de modo que esse lado chegue na identidade e o que aparecer do outro lado, né, com a redução, é exatamente a inversa. E aí a inversa você vai obter essa daqui, ó. Essa daqui é a identidade que vai aparecer quando você faz a redução, e desse lado aqui vai aparecer a inversa, que é exatamente menos 1 sobre 4, menos 3 sobre 4, 5 sobre 4, aqui menos 1 sobre 4, 1 sobre 4, 1 sobre 4, e aqui 1 sobre 2, 1 sobre 2, menos 1 sobre 2. Tá? Vocês fazem o processo aí de escalonamento que vocês conseguem fazer isso, né? E esse lado aqui é exatamente a que a gente queria, que é exatamente I de epsilon para alfa, né? Porque ela é exatamente a inversa. I de alfa epsilon a menos 1. Aí, perfeito, né? Aí agora a gente volta lá para o comecinho, para achar as coordenadas que a gente quer. Nós queremos, ó, essas três coordenadas aqui desses três vetores, né? Então, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó, que eu vou chamar de estrela. Então, por estrela, aquele primeiro vetor, né, que é 4, menos 2, 3, aqui na base alfa, as coordenadas na base alfa, é exatamente a matriz I de epsilon alfa. Aqui deixa eu colocar para vocês ficarem lembrando, né? Que nesse caso aqui é... E isso você multiplica pelas coordenadas do vetor. Aqui você vai multiplicar pelas coordenadas 4, menos 2, 3. Só que agora na base canônica, né? Porque pela fórmula, né, aqui teria o próprio vetor nessa base canônica. Só que aí as coordenadas de um vetor na base canônica é exatamente a matriz coluna formada pelos próprios vetores, né? Então aqui, ó, a gente já pode apagar e colocar aqui exatamente 4 menos 2, 3, né? Porque isso aqui é exatamente as coordenadas de V na base canônica. Aí você faz a multiplicação matricial, tá? É apenas linha pelas colunas, né? E aí você vai conseguir, por exemplo, aqui nesse primeiro caso, que vai dar 17 sobre 4, aqui menos 3 sobre 4, e esse terceiro elemento, menos 1 sobre 2. Beleza, isso aqui, isso já é a tua primeira coluna da matriz de T. Tá certo? Porque quando você consegue as coordenadas formam as colunas. Aí agora nós queremos as coordenadas de menos 2, 4, 9. Aí a mesma coisa, né? Isso é a matriz de mudança de base, multiplicando, né, as coordenadas do vetor menos 2, 4, 9 na base canônica, que é exatamente ele mesmo, né? Menos 2, 4, 9. Aí fazendo a multiplicação, linha por coluna, né, das matrizes, você vai conseguir 35 sobre 4, 15 sobre 4 e aqui menos 7 sobre 2. E isso te dá a segunda coluna da matriz de T. Aí falta o último, né? Você escreve as coordenadas de 7 menos 3, 4.
Aí a mesma coisa, isso é a matriz de mudança de base, multiplicando pelas coordenadas de 7 menos 3, 4 na base canônica, que é ele mesmo. Aí, fazendo a multiplicação matricial, isso vai dar 22 sobre 4, menos 6 sobre 4, 0. Aí você simplifica um pouquinho, né, esses dois primeiros termos. Isso aqui pode ser 11 sobre 2, e aqui menos 3 sobre 2, e esse último 0. E isso aí é a terceira coluna da matriz de T. E agora a gente conclui. A matriz de T na base canônica vai ser 17 sobre 4, menos 3 sobre 4, menos 1 sobre 2, 35 sobre 4, 15 sobre 4, menos 7 sobre 2, e aqui 11 sobre 2, menos 3 sobre 2, e o último elemento 0. Tá? É só colocar as colunas, né, que a gente descobriu. E aí está a matriz da transformação. Pronto, e com isso nós encerramos esse vídeo.